Para falar um pouco aqui do cenário em São Paulo, deixa eu trazer o Pedro Venceslau, que tem informação sobre um dos fatos do dia aqui, Pedro Venceslau, que não são dados de pesquisas, mas da tal live envolvendo Guilherme Boulos, que é um dos candidatos no segundo turno, que enfrenta Ricardo Nunes do MDB, e o terceiro colocado, que não é mais candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Quais foram as reações que você ouviu, tanto da campanha de Ricardo Nunes quanto da campanha de Guilherme Boulos, Pedro Venceslau? Olha, começando pela campanha do Guilherme Boulos, eles comemoraram muito o resultado. Nos grupos internos da campanha, minhas fontes disseram que eles consideraram um acerto, que eles conseguiram dialogar com essa audiência do influenciador, com esses mais de 1.700.000 votos que Pablo Marçal teve. Teve um momento da live que o Pablo Marçal disse que, claro, não vai declarar o voto ao Guilherme Boulos, mas insinuou ali que vai votar nulo, né, no segundo turno da eleição, o que poderia também ser um indicativo para essa imensa massa de eleitores do ex-candidato do PRTB. Para Guilherme Boulos já seria muito interessante que parte desse eleitorado não migrasse para Ricardo Nunes. Foi uma live que foi ironizada, por outro lado, pelos aliados e pela campanha do prefeito Ricardo Nunes. Eles chamaram a atenção para o fato de que não mencionaram sequer em nenhum momento ali durante essa live, que foi chamada de live de entrevista de emprego, o laudo falso que a campanha do Marçal divulgou às vésperas do primeiro turno, dizendo que Guilherme Boulos utilizaria cocaína. Na ocasião, Guilherme Boulos chegou a dizer que as filhas dele tinham chorado depois desse episódio, quando o pai foi acusado de usar drogas. E aí ironizaram perguntando, e agora? Não falou-se mais sobre isso, né? Não falou-se mais sobre esse tema. E como é que ele se presta a uma situação dessa? Minimizaram também na campanha de Ricardo Nunes o efeito que essa live pode ter na campanha. No final, o Pablo Marçal chegou a fazer uma chamada de telefone ao vivo ali, ligou para o celular do Ricardo Nunes, que obviamente não atendeu, reforçou que tinha feito o convite para o prefeito, disse também que não esperava que Guilherme Boulos aceitasse, que ficou surpreso com a decisão do candidato do PSOL, e foi uma live que transcorreu num clima ameno, incrivelmente ameno, eu diria, com alguns momentos até de descontração, não teve nenhum embate direto entre os dois ali. Pablo Marçal, que está na Itália de férias, gravou lá da Itália a live, enquanto o Guilherme Boulos estava aqui em São Paulo. E agora é saber se vai ter algum resultado prático. Porque essa estratégia do Guilherme Boulos de tentar acessar esse eleitorado mais marçalista tem dado resultado, ainda não o resultado que eles gostariam, na velocidade que era necessária para virar a eleição. Mas, de fato, ele conseguiu ganhar terreno entre o final do primeiro turno e até esse momento das vésperas do segundo turno, entre aqueles eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos, também a segunda faixa entre os eleitores mais jovens. Conseguiu avançar também, reduzir a vantagem do Pablo Marçal entre os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro. Enfim, conseguiu melhorar os índices e o desempenho em vários campos de pesquisa. E com essa estratégia de criar alguns fatos, por exemplo, o Guilherme Boulos chegou a anunciar durante o debate que iria fazer no dia seguinte uma grande revelação que poderia mudar o resultado da eleição. No final das contas, a tal revelação era um amontoado de notícias que já tinham sido divulgadas pela imprensa, notícias requentadas. Essa foi uma estratégia do Pablo Marçal, né? Então, de certa forma, o Boulos tentou, desde o segundo turno, entrar um pouco nesse campo. É difícil, mas conseguiu pelo menos tirar uma lasquinha.